Olá, gente, veja só. A gente começou o assunto, né, o assunto de prova que foi seres vivos na Terra, e a gente falou sobre o ecossistema, né, os fatores bióticos e abióticos, que inclui os fatores bióticos, os seres vivos, animais, plantas, vegetais, e os fatores abióticos, que inclui os seres não vivos, que são a rocha, a água, vento, temperatura. A gente falou sobre ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos, né, que são animais que vivem no meio terrestre e animais e seres vivos que vivem no meio aquático. A gente também falou sobre que no ecossistema aquático ele pode ser classificado em três grupos, desculpa, que foi o plâncton, o bento e o nécton, né? Que eu defini aí como PNB, plâncton, nécton e bento. A gente também falou sobre habitat e nicho ecológico, né? Que o habitat é onde os animais vivem e o nicho ecológico é a forma como eles vivem, ou seja, o comportamento de cada um. A gente também viu a questão de organização ecológica, que a gente falou sobre organismo, né? Que é um ser individualmente ocupando um lugar. Falamos sobre população, que é um grupo de organismos de uma mesma espécie. Falamos de comunidade, que é um conjunto formado por diferentes espécies no mesmo ambiente. A gente falou sobre ecossistema, né, que é o conjunto formado por várias comunidades de vários seres vivos. E a gente falou também de biosfera, que é esse conjunto de vários ecossistemas, são os vários ecossistemas todos juntos, né? E aqui também no meio entrou os biomas. Os biomas, aqui no Brasil, são seis biomas que a gente vai ver no outro vídeo de uma próxima aula que a gente vai fazer. Então, continuando, gente, a gente tem aqui relações alimentares nos ecossistemas. Essas relações alimentares vocês já estudaram, que foi o ano passado, né? Foi no finalzinho do ano passado esse assunto, que essas relações alimentares nada mais é do que cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar, que é a sequência de transferência de matéria e energia entre diferentes organismos, né? Segue uma sequência, né? Por exemplo, aqui no livro de vocês, na página 252 e 53, a gente tem essa sequência, ó. A gente tem o produtor, que é a planta, a gente tem o consumidor primário, que se alimenta da planta, a gente tem o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, e a gente tem o consumidor terciário, que se alimenta de um secundário. Então, esses dois aqui são carnívoros, né? E o consumidor primário geralmente é herbívoro, porque só se alimenta de plantas, tá? Então, aqui, gente, cadeia alimentar, recapitulando, é a sequência de transferência de matéria e energia, né, entre diferentes organismos, né? E além entre produtores e consumidores, a gente também tem os decompositores, que é representado aí pelos fungos e bactérias que atuam em qualquer ordem da nossa cadeia alimentar, né? E cadeia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, né? São várias cadeias alimentares interligadas que formam a teia alimentar, né? São vários, né? Isso aí a gente já viu. E eu vou voltar um pouquinho aqui, meus amores. Aliás, eu vou dar continuidade: desequilíbrio nas relações alimentares. Esse tema aqui, ele fala sobre os desequilíbrios, né? A exploração do homem na natureza, o desmatamento, a poluição, né? Esse desequilíbrio ecológico, ele pode gerar, gente, um aumento de uma espécie e diminuição de outras espécies, o que pode gerar aí uma quebra, um desnorteamento total da nossa cadeia alimentar. Isso interfere também na nossa vida. Então, eu vou voltar um pouquinho para lá, para os níveis de organização aqui, ó. Produtor. Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, né? Elas são consideradas autótrafas, porque elas produzem seu próprio alimento, né? O grilo aqui que vocês estão vendo, o gafanhoto, eles não produzem seu próprio alimento, então eles são considerados consumidores. Os consumidores são aqueles que não produzem seu próprio alimento,
né? Eles precisam se alimentar de outros seres, né, para sobreviver. Então, dentro desses consumidores, a gente tem o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. O consumidor primário, ele se alimenta do produtor, que é da planta. A gente tem o cavalo, a vaca, né, que são herbívoros. O consumidor secundário, ele se alimenta do primário. A gente pode se enquadrar aí como consumidor secundário, porque a gente se alimenta da carne do boi, entendeu? E o consumidor terciário são os que se alimentam dos consumidores secundários, né? Exemplo aqui a gente tem a onça, né? Ele se alimenta do secundário. E os decompositores são os fungos e as bactérias que eles podem atuar aqui em qualquer nível de organização aqui nessa cadeia alimentar. Porque se o tigre morrer, né, então ele vai entrar em estado de decomposição ou putrificação, que esse estado aí só é possível por conta da ação dos fungos e bactérias. E assim também pode acontecer com esse animal, com esse e até com as plantas. Certo, gente? Espero que vocês estejam compreendendo. Gente, eu vou entrar agora com a revisão do assunto de prova, tá? Que é a revisão de ciências, que vai ser sobre esse assunto aí que eu acabei de explicar, ok? Então, vocês vão receber através do aplicativo Google Classroom a revisão, tá? Eu vou enviar para vocês. Então, o primeiro ponto dessa revisão vai falar dos fatores bióticos e abióticos. Vocês devem entender e saber que os fatores bióticos incluem os seres vivos e os abióticos os seres não vivos. Vocês também, outro segundo ponto, né, tem que saber os dois tipos de ecossistema, que é o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. Vocês também têm que saber que o ecossistema aquático, ele se divide em 3 grupos, que são os plânctons, os nécton e o bênton. Outro ponto também, né, vocês têm que saber a diferença entre habitat e nicho. Habitat é o local onde o ser vivo mora, né, vive, e o nicho é a forma como eles se comportam, tá? Vocês têm que saber também sobre essa questão de organização ecológica, que é a população, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, né? Organismo é cada indivíduo, né? Cada ser vivo tomado individualmente. A população é um grupo de organismos. A comunidade já é um conjunto formado pelas diferentes populações e o ecossistema é um conjunto formado pelas várias comunidades. E a biosfera é um conjunto de vários ecossistemas, né? Outro ponto importante também é que a interação entre os seres vivos é chamada de relações alimentares, né? Cadeia alimentar e teia alimentar. De acordo com esses níveis de organização aí, a gente sabe que tem seres vivos que produzem o seu próprio alimento, como é o caso das plantas, elas são chamadas de produtores. A gente também tem os consumidores, que são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Outro ponto importante são os tipos de consumidores. Os consumidores primários, os consumidores secundários e os consumidores terciários. Os consumidores primários, eles se alimentam de produtores. Os secundários, eles se alimentam dos consumidores primários, e os consumidores terciários, eles se alimentam dos consumidores secundários, né? É uma sucessão. Vocês sabem que ter alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas. Isso é outro ponto importante da nossa revisão. E outro ponto é a causa do desequilíbrio ecológico, né? Que eu falei aqui já no finalzinho antes da revisão, que o desequilíbrio ecológico, ele acontece devido à má ação do homem na natureza, né? O desmatamento, as queimadas, a poluição. E o que é que acontece? Pode acontecer uma perda muito grande de uma espécie de animal ou o aumento excessivo de outro tipo de espécie.
tá, gente? Então, não se preocupem, essa revisão vai estar disponível para vocês, já digitada. Vocês vão acompanhar essa revisão, tá? E ao mesmo tempo acompanhando no livro, como eu já expliquei, então vai ser melhor para vocês compreenderem. Beijo e espero que tenham gostado.